Marina limpava o escritório do CEO todos os dias, mas ele nunca soube seu nome. À noite, ela vendia crochê no metrô para pagar o tratamento da mãe, até que ele a seguiu até lá e descobriu a verdade chocante por trás da mulher invisível. Eram 5:30 da manhã, quando Marina Cordeiro empurrou o carrinho de limpeza para dentro do escritório do 23º andar. A cidade ainda dormia lá embaixo, mas ela já carregava o cansaço de quem não descansou direito. Suas mãos tremiam enquanto segurava o pano de chão. Não era apenas o frio que a fazia tremer. Era o peso do envelope que tinha recebido na véspera, guardado no fundo da bolsa como uma sentença de morte. Mais uma conta do hospital, mais um prazo impossível. Mais uma noite que ela teria que passar no metrô depois de limpar aquele prédio inteiro. O escritório de André Tavares era sempre o primeiro da lista. O CEO nunca chegava antes das 8, então Marina tinha tempo de deixar tudo impecável antes que ele pisasse ali e nem sequer notasse que alguém tinha passado. Ela conhecia cada detalhe daquele espaço, a marca de café que ele sempre deixava na mesa, os papéis que ele empilhava do lado esquerdo, a foto dele com investidores em algum evento que ela nunca poderia frequentar. Ela limpava aquele mundo todos os dias, mas jamais faria parte dele. Marina parou diante da janela panorâmica. Lá de cima, a cidade parecia um lugar diferente. Luzes começando a se acender, carros formando filas nas avenidas, pessoas acordando para viver vidas que ela só podia imaginar. Ela encostou a testa no vidro frio e fechou os olhos. Quantas pessoas limpavam o mundo antes dele acordar e nunca eram vistas? Quantas Marinas existiam, invisíveis, carregando o peso de famílias inteiras nas costas? Você está bem? Marina se virou assustada. Era Júlio, o colega que limpava os andares inferiores. Ele a olhava com preocupação genuína. Estou, Marina mentiu, limpando rapidamente o rosto. Não tinha percebido que uma lágrima tinha escapado. Só cansada. Júlio se aproximou abaixando a voz. Marina, você não pode continuar assim. Você mal consegue ficar em pé. Eu aguento, ela respondeu, pegando o pano novamente. Sempre a mesma resposta. Sempre a mesma mentira. Sua mãe melhorou? Marina apertou o pano com força, torcendo a água como se pudesse torcer também a angústia que sentia. Ela precisa de mais medicamentos. Os médicos disseram que o tratamento não pode parar. Ou... A voz falhou. Ela não conseguiu terminar a frase. Júlio colocou a mão no ombro dela. Quanto você precisa dessa vez? Mais do que eu tenho. Mais do que eu vou conseguir vendendo crochê a noite inteira. Marina soltou uma risada amarga. Mas eu vou conseguir. Eu sempre consigo. Você vai se matar, Marina. Prefiro morrer de cansaço do que ver minha mãe morrer por falta de remédio. A frase saiu dura, cortante. Marina se assustou com a própria voz. Júlio não respondeu. Apenas apertou o ombro dela mais uma vez e saiu, deixando Marina sozinha naquele escritório enorme e silencioso. Ela voltou ao trabalho. Sempre voltava ao trabalho. Esfregou o chão até brilhar. Limpou a mesa até não restar um grão de poeira. Organizou os papéis como André gostava. E quando terminou, olhou ao redor uma última vez. Tudo perfeito, como sempre. E como sempre, ninguém saberia que ela tinha estado ali. Às 7h40, Marina estava terminando o 12º andar quando ouviu a voz estridente que fazia seu estômago embrulhar. Marina, na minha sala, agora! Cláudia Vasconcelos, a supervisora de facilities. Uma mulher que tinha transformado a arte de humilhar subordinados em sua missão de vida. Marina largou o esfregão e caminhou até a sala de Cláudia, sentindo os olhares dos outros funcionários da limpeza. Todos sabiam o que significava ser chamada assim. Nada de bom. Cláudia estava sentada atrás da mesa, digitando algo no computador, sem sequer levantar os olhos quando Marina entrou. Fecha a porta. Marina obedeceu, as mãos suando.
O 12º andar levou 15 minutos a mais ontem, Cláudia disse, ainda sem olhar para ela. 15 minutos, Marina. Você acha que a empresa te paga para enrolar? Havia uma mancha difícil no carpete, senhora. Precisei. Eu não perguntei suas desculpas. Agora Cláudia levantou os olhos e havia algo de cruel naquele olhar. Pessoas como você precisam ser mais rápidas se querem manter o emprego. Existem filas de gente querendo trabalhar aqui. Não se esqueça disso. Pessoas como você. As palavras ficaram penduradas no ar, pesadas de significado. Marina apertou as mãos nas costas, as unhas cravando nas palmas. Sim, senhora. E outra coisa. Cláudia se recostou na cadeira, cruzando os braços. Recebi uma reclamação de que você anda com cara de cansada. Os executivos não gostam de ver funcionários arrastando os pés pelos corredores. Isso passa uma imagem ruim da empresa. Marina sentiu o sangue ferver. Cara de cansada. Claro que ela estava cansada. Trabalhava 9 horas ali, depois mais 6 horas no metrô. Dormia 4 horas por noite quando tinha sorte. Cuidava de uma mãe doente. Sobrevivia de miojo e café. Mas Cláudia não queria saber disso. Para ela, Marina era só mais um número. Um número que precisava sorrir enquanto esfregava chão. Vou melhorar, senhora, Marina disse, a voz saindo mais baixa do que pretendia. Espero que sim. Pode sair. Marina se virou para ir embora, mas a voz de Cláudia a deteve. Ah, e Marina? Havia um sorriso no canto da boca dela. Um sorriso que não chegava aos olhos. Tente usar uma maquiagem ou algo assim. Você anda apagada. Marina saiu da sala, sentindo as lágrimas queimando, mas não deixou cair nenhuma. Não ali, não na frente deles. No vestiário, às 3 da tarde, quando seu turno finalmente terminou, Marina sentou no banco e deixou a cabeça cair entre as mãos. Seu corpo doía inteiro. As costas, os joelhos, os ombros. Tudo doía. Mas ela não tinha tempo para a dor. Abriu o armário e pegou a sacola que guardava ali. Dentro, embrulhadas com cuidado, estavam as peças de crochê que tinha feito durante a madrugada. Corações, flores, mantas, porta-copos, cada ponto feito à mão, cada peça carregando um pedaço da esperança dela. Vai vender de novo hoje? Júlio apareceu, já trocado. Preciso, Marina disse, colocando a sacola no ombro. Não tenho escolha. Marina. Júlio hesitou. Você já pensou em pedir ajuda? Falar com alguém da empresa? Talvez o RH? E dizer o quê, Júlio? Que eu não consigo sobreviver com meu salário? Que eu preciso fazer bico para não ver minha mãe morrer? Marina soltou uma risada sem humor. Você acha que alguém aqui se importa? Para eles, eu sou invisível. Eles só querem que eu limpe e desapareça. Júlio abaixou a cabeça sem resposta. Marina respirou fundo, ajeitando a sacola. Desculpa, não queria descontar em você. Você é uma das poucas pessoas boas aqui. Vai dar tudo certo, Marina. Eu acredito nisso. Ela assentiu, mas não acreditava. Como podia acreditar quando cada dia era uma luta apenas para sobreviver? Naquele momento, André Tavares estava no 23º andar, olhando pela mesma janela que Marina tinha olhado pela manhã. Ele não sabia que ela tinha estado ali. Não sabia o nome dela. Não sabia que ela existia. Para ele, o escritório simplesmente ficava limpo por mágica. Sua assistente entrou com café. Senhor Tavares, a reunião com os investidores é às 4. Obrigado, Camila. André tomou um gole do café, ainda olhando lá para fora. O escritório está sempre impecável. O pessoal da limpeza faz um bom trabalho. Sim, senhor. Eles são ótimos. André acenou distraidamente. Ele tinha coisas mais importantes para pensar. Fusões, aquisições, números, metas. O mundo corporativo não parava. E no meio de tudo aquilo, pessoas como Marina eram apenas sombras nos bastidores. Mas havia algo naquele dia, algo no ar. Uma mudança que André ainda não podia sentir, mas que estava chegando. Porque naquela noite, enquanto Marina se ajoelhava no chão frio do metrô, organizando suas peças de crochê com mãos calejadas,
Dois mundos estavam prestes a colidir. E quando colidissem, nada seria mais como antes. Marina não sabia, mas sua invisibilidade estava com os dias contados, porque às vezes ser visto pode ser tanto uma bênção quanto uma maldição. E ela estava prestes a descobrir qual das duas seria. A estação central do metrô fervilhava às 4 da tarde. Marina desceu as escadas carregando a sacola pesada no ombro, sentindo cada degrau como uma pequena tortura para seus joelhos doloridos. O cheiro de fritura misturado com suor humano invadia suas narinas. Ao redor, milhares de pessoas corriam em todas as direções, cada uma vivendo seu próprio drama silencioso. Marina encontrou seu lugar de sempre, próximo à coluna 6 da plataforma principal. Ali, o fluxo era constante, mas não tão agressivo. Ela esticou a manta surrada no chão, aquela que tinha sido da avó e agora servia de vitrine para seus sonhos de crochê. Com mãos que tremiam de cansaço, começou a organizar as peças. Corações em tons pastéis, flores multicoloridas, mantas delicadas como teias de aranha. Cada ponto representava uma hora de sono perdida, mas também uma dose de remédio para sua mãe. Boa tarde, Marina. Ela levantou os olhos e sorriu. Seu Antônio, o segurança veterano da estação, se aproximava com seu andar manquejante. Ele tinha uns 60 anos, rosto marcado pelo tempo e pelos turnos noturnos, mas olhos gentis que viam além das aparências. Boa tarde, seu Antônio. Trouxe água. Ele estendeu uma garrafa. Está calor hoje. Marina sentiu os olhos marejarem. Pequenas gentilezas tinham se tornado raras demais em sua vida. Obrigada. O senhor não precisava. Claro que precisava. Ele olhou ao redor, depois abaixou a voz. Teve problema com aqueles rapazes ontem? Marina lembrou. 3 jovens tinham tentado chutar suas peças, rindo como se aquilo fosse diversão. Seu Antônio tinha aparecido antes que fizessem estrago. Não, o senhor chegou a tempo. Vou ficar de olho. Qualquer coisa você grita. Ele apontou para o rádio no cinto. Hoje parece que vai ter movimento. Dia de pagamento. Marina assentiu, esperançosa. Dia de pagamento significava pessoas com dinheiro no bolso. Pessoas que talvez parassem, talvez comprassem. Talvez a ajudassem a chegar um pouco mais perto da quantia impossível que precisava. As primeiras horas foram lentas. Pessoas passavam apressadas. A maioria nem olhava para baixo. Para eles, Marina era parte da paisagem urbana. Mais uma vendedora ambulante. Mais uma invisível. Às 6 da tarde, uma mulher parou. Tinha uns 40 anos, roupas elegantes, ar de quem vinha de um escritório importante. Você faz esses crochês? A voz carregava surpresa genuína. Sim, senhora. Tudo à mão. A mulher se ajoelhou, pegou um coração cor-de-rosa, examinou com cuidado. Que trabalho delicado. Quanto é? Marina disse o preço, tentando não parecer desesperada. A mulher nem pechincha. Comprou 3 peças, pagou e foi embora dizendo que eram presentes perfeitos. Marina guardou o dinheiro com mãos trêmulas. Era um começo. Pequeno, mas era um começo. Enquanto isso, a 30 quilômetros dali, André Tavares saía de uma reunião que tinha se estendido além do previsto. Eram quase 7 da noite e ele ainda tinha relatórios para revisar. Camila, sua assistente, apareceu na porta com mais café. Senhor Tavares, o senhor não vai para casa? Em breve. André esfregou os olhos cansados. Antes preciso terminar a análise do trimestre. Camila hesitou. Posso fazer uma pergunta pessoal? André levantou os olhos, surpreso. Camila raramente perguntava algo pessoal. Claro. O senhor já reparou nas pessoas que limpam o escritório? A pergunta o pegou desprevenido. Como assim? Elas chegam antes de todo mundo e saem quando ainda estamos trabalhando. A gente cruza com elas nos corredores, mas é como se fossem fantasmas. Camila parecia estar medindo as palavras. Minha mãe trabalhou como faxineira a vida toda. Ela sempre dizia que era invisível. Eu lembrei disso hoje. André ficou em silêncio.
Não tinha resposta. Desculpe, senhor. Não queria incomodar. Camila se virou para sair. Camila! Andréa a chamou de volta. Por que você está me dizendo isso? Ela respirou fundo. Porque ouvi um comentário feio no elevador hoje, sobre uma das funcionárias da limpeza. Diziam que ela estava fazendo bico, vendendo coisas no metrô, e riam como se fosse ridículo. Camila encontrou os olhos dele. Não achei engraçado, achei triste, porque se ela precisa trabalhar 2 turnos, é porque um não está sendo suficiente. André sentiu algo se mexer dentro dele, um incômodo. Uma pontada de algo que ele não sentia há muito tempo. Vergonha, talvez. Você sabe o nome dessa funcionária? Não, senhor, mas sei que trabalha no nosso andar. Quando Camila saiu, André ficou olhando para a tela do computador sem realmente ver os números. Pensou na própria história, no menino que tinha sido, no jovem que lavava carros e entregava panfletos. Quando foi que ele tinha esquecido daquilo? Quando foi que tinha parado de ver as pessoas? De volta ao metrô, Marina estava há 3 horas sentada no chão frio quando sentiu o celular vibrar. Era uma mensagem de Júlio. Marina, cuidado! A Cláudia descobriu sobre o metrô. Alguém te viu e contou para ela. O coração de Marina despencou. As mãos ficaram geladas. Ela leu a mensagem de novo, como se ler mais vezes pudesse mudar as palavras. Como? Quem tinha visto? E mais importante, o que Cláudia ia fazer com essa informação? Marina sabia a resposta. Cláudia não desperdiçaria uma oportunidade dessas. Ela ia usar aquilo como arma, como mais uma forma de humilhação. Ei, moça, quanto é essa manta? Marina levantou os olhos, tentando esconder o pânico. Um homem de uns 50 anos apontava para uma das peças maiores. R$ 50, senhor. Levo 2, é para minha esposa e minha sogra. Marina embrulhou as mantas com mãos que tremiam. O homem pagou, agradeceu e foi embora assobiando. Ela guardou o dinheiro, mas não sentiu alívio. Só medo. Às 9 da noite, quando Marina finalmente recolheu as peças e contou o dinheiro do dia, tinha conseguido metade do que precisava para os medicamentos da semana. Metade. Teria que voltar amanhã, e depois de amanhã, e todos os dias seguintes. Ela pegou o metrô lotado de volta para casa. Ficou espremida entre corpos suados, agarrada ao corrimão, tão cansada que mal conseguia ficar em pé. Fechou os olhos e tentou não pensar em Cláudia, não pensar no que viria amanhã. A casa era um apartamento minúsculo em Vila dos Pinheiros, 2 cômodos que cheiravam a mofo e remédios. Marina entrou e encontrou Dona Rosa sentada na poltrona velha, assistindo televisão com o volume baixo. Filha, você está bem? Parece exausta. Marina forçou um sorriso. Estou ótima, mãe. Vendi bastante hoje. Mentira. Sempre mentiras para proteger a mãe de mais preocupações. Dona Rosa a olhou com aqueles olhos que enxergavam além das palavras. Marina, você precisa parar com isso. Você vai adoecer. Eu não vou adoecer. Marina se ajoelhou na frente da mãe, pegando suas mãos enrugadas. Eu sou forte e a senhora precisa dos remédios, não tem discussão. Mas, filha, não tem discussão, mãe. Marina beijou as mãos dela. A senhora vai melhorar. Eu prometo. Naquela noite, depois de fazer uma sopa rala para as 2, depois de dar os remédios para a mãe, depois de ajudá-la a deitar, Marina finalmente se permitiu sentar. Eram quase meia-noite. Ela tinha que acordar às 5 da manhã, mas antes de dormir, pegou o crochê. Precisava fazer mais peças, sempre mais peças. Seus dedos se moviam no automático, criando pontos enquanto sua mente vagava. Pensou em Cláudia. Pensou no que a supervisora ia fazer. Pensou em como sua vida tinha se tornado essa corrida impossível. Às 2 da madrugada, Marina adormeceu na cadeira, o crochê caindo de suas mãos. E no dia seguinte, quando ela chegou ao trabalho, encontrou Cláudia a esperando com um sorriso que não significava nada de bom. Marina. Minha sala. Agora. Marina entrou, sentindo o peso de todos os olhares.
Júlio tinha tentado alertá-la no corredor, mas ela já sabia, já sentia. Cláudia fechou a porta. E então, com prazer quase palpável, girou o computador para Marina ver. Na tela, uma foto dela no metrô, ajoelhada, vendendo crochê, parecendo exatamente o que era, desesperada. Então é verdade, Cláudia disse, voz doce como veneno. Nossa Marina tem uma vida dupla. Empregada de dia, camelô de noite. Marina tentou falar, mas a garganta estava fechada. Você sabe o que isso faz com a imagem da empresa? Cláudia continuou. Se alguém importante te vir assim, vendendo essas coisinhas, e souber que você trabalha aqui, eu preciso do dinheiro. Marina finalmente conseguiu dizer. Minha mãe, não me interessa, Cláudia cortou. Você está constrangendo a TechCore e eu vou ter que reportar isso. Por favor, Marina sussurrou. A palavra saiu quebrada. Por favor, não faça isso. Eu preciso desse emprego. Eu preciso dos dois. Sem eles, minha mãe não sobrevive. Cláudia se recostou na cadeira, estudando Marina como um gato estuda um rato. Talvez eu não precise reportar. Ainda. Marina sentiu uma faísca de esperança. O que eu preciso fazer? Trabalhar mais rápido, reclamar menos e me mostrar que você realmente quer ficar aqui. O sorriso de Cláudia se alargou. A partir de amanhã, você vai limpar 2 andares a mais. Sem aumento de salário, obviamente. É isso ou eu levo essa foto para o RH? Marina fechou os olhos. 2 andares a mais. Mais horas. Menos tempo no metrô. Menos dinheiro. Mas o que ela podia fazer? Sim, senhora. Ótimo. Pode ir. Marina saiu daquela sala sentindo que tinha vendido um pedaço da própria alma. Mas o que ela não sabia é que Cláudia tinha cometido um erro. Um erro fatal. Porque aquela conversa no elevador que Camila tinha ouvido tinha chegado aos ouvidos certos e André Tavares tinha tomado uma decisão. Ele ia descobrir quem era aquela funcionária, ia ver com os próprios olhos o que estava acontecendo. Mesmo que para isso ele tivesse que fazer algo que nunca tinha feito na vida, seguir alguém. Marina mal conseguia manter os olhos abertos. Eram 7 da manhã e ela já estava no 14º andar. O terceiro desde que tinha começado o turno. 2 andares a mais, como Cláudia tinha exigido. Seus joelhos gritavam de dor. As costas pareciam prestes a se partir ao meio. Ela tinha que terminar até às 3 da tarde, o que significava trabalhar ainda mais rápido, sem pausas, sem respiro. O balde com água pesava como concreto em suas mãos. Marina o colocou no chão e sentiu a visão escurecer por um momento. Apoiou-se na parede, respirando fundo, esperando a tontura passar. Marina! A voz de Júlio ecoou pelo corredor. Ele corria em sua direção com uma garrafa de água. Você está pálida. Precisa descansar. Não posso. Marina aceitou a água, tomou um gole grande. Se eu não terminar, Cláudia vai usar como desculpa para me demitir. Júlio olhou ao redor, certificando-se de que estavam sozinhos. Isso é desumano. Você deveria denunciar. Para quem? Marina riu sem humor. Para o RH? Eles vão acreditar em mim ou nela? Eu sou ninguém aqui, Júlio. Só mais uma que limpa o chão. Júlio não tinha resposta. Porque ela estava certa e os dois sabiam. Marina voltou ao trabalho, ignorando a dor que atravessava cada músculo do seu corpo. Esfregou, poliu, limpou, como uma máquina, como alguém que tinha esquecido que era humana. No 23º andar, André chegou mais cedo que o normal. Eram 8 horas quando ele entrou no escritório e encontrou tudo impecável, como sempre. Mas dessa vez, algo diferente aconteceu. Ele parou, olhou ao redor e pela primeira vez em 4 anos realmente pensou, quem faz isso? Camila chegou com o café habitual. Bom dia, Sr. Tavares. Camila. André se virou para ela. A funcionária da limpeza que você mencionou ontem. Aqui trabalha 2 turnos. Você sabe o nome dela? Camila piscou, surpresa com a pergunta. Não sei ao certo, senhor, mas posso descobrir. Descubra e me diga que horas ela termina o expediente.
Meia hora depois, Camila voltou com a informação. O nome dela é Marina Cordeiro. Trabalha aqui há 4 anos. Termina às 15 horas. E senhor... Ela hesitou. O quê? Conversei com uma das meninas do RH. Aparentemente, a supervisora aumentou a carga de trabalho dela como punição por fazer bico no metrô. Camila parecia genuinamente indignada. Isso não deveria ser permitido. André sentiu algo se acender dentro dele, uma raiva antiga, uma memória de injustiças que ele mesmo tinha sofrido e jurado combater. Não deveria, ele concordou, a voz baixa, mas firme. E não vai ser. Às 2h50 da tarde, Marina finalmente terminou o último andar. Ela tinha 10 minutos para chegar ao vestiário, trocar de roupa e correr para o metrô. Cada segundo contava. Cada venda contava. Ela guardou os equipamentos com mãos trêmulas, pegou sua sacola e praticamente correu para o vestiário. Júlio estava lá, preocupado. Conseguiu terminar? Consegui. Marina começou a tirar o uniforme. Mas não sei por quanto tempo mais vou aguentar, Júlio. Não sei. Vai dar tudo certo. Mas até Júlio soava menos convicto agora. Marina vestiu uma blusa simples, pegou o boné surrado, colocou a sacola no ombro. Olhou-se no espelho. Havia sombras profundas sob seus olhos. Ela parecia 10 anos mais velha do que era. Vamos, sussurrou para si mesma. Só mais um dia, só mais um. Ela saiu pelos fundos do prédio, como sempre fazia. O que Marina não sabia é que 10 metros atrás, André Tavares a seguia. Ele tinha deixado o terno no escritório, vestido apenas uma camisa social e calças. Tentava parecer menos conspícuo, menos CEO, mais gente comum. Mantinha distância, mas nunca a perdia de vista. Marina caminhava rápido apesar do cansaço. Entrou na estação de metrô, desceu as escadas. André atrás, coração batendo mais forte que esperava. Havia algo de errado em seguir alguém assim, ele sabia. Mas precisava ver. Precisava entender. Marina chegou ao seu lugar de sempre. Coluna 6. Estendeu a manta com movimentos automáticos de quem fazia aquilo todos os dias. Começou a organizar as peças. E então, finalmente, sentou no chão frio. André ficou à distância, observando. Observando realmente pela primeira vez. Viu como ela arrumava cada peça com cuidado, como se fossem tesouros. Viu como oferecia sorrisos cansados para quem passava. Viu como segurava cada venda como se fosse um milagre pequeno. E viu o cansaço. Deus, o cansaço que ela carregava era visível até dali. Algo dentro de André se partiu. Ele tinha crescido pobre. Muito pobre. Sua mãe tinha trabalhado como empregada doméstica, limpando casas de gente rica que nunca a via como pessoa. Ele tinha jurado que quando chegasse ao topo seria diferente, seria melhor, mas tinha esquecido. Tinha esquecido completamente. André respirou fundo e começou a caminhar em direção a Marina. Ela estava oferecendo um coração de crochê para uma mulher que passou sem olhar. Marina abaixou a mão, suspirou, e foi quando viu os sapatos sociais parados na frente da sua manta. Levantou os olhos devagar e congelou. André Tavares, seu chefe, o CEO, ali, na frente dela. O mundo parou. Boa tarde, André disse, a voz mais suave do que Marina tinha ouvido nas raras vezes em que ele falava nos corredores. Marina não conseguiu responder. Sua garganta tinha fechado completamente. André se abaixou, ficando na altura dela. Pegou o coração de crochê que ela ainda segurava. Posso ver? Com mãos tremendo, Marina soltou a peça. André a examinou com atenção genuína. Você faz isso? Sim. A voz de Marina saiu como um sussurro. É um trabalho impressionante. André olhou para ela, realmente olhou. Pela primeira vez. E o que ele viu o destruiu. Os olhos fundos, as mãos calejadas, o cansaço que parecia estar enterrado até nos ossos. Você trabalha na TechCore, não é? Marina engoliu seco. Sim, senhor. Por que você nunca me disse que fazia isso?
A pergunta era genuína, sem julgamento, mas a resposta de Marina veio carregada de uma dor antiga. O senhor nunca perguntou. Ela encontrou os olhos dele. O senhor nunca me viu. As palavras ficaram suspensas no ar. Verdadeiras, cortantes, inegáveis. André fechou os olhos por um momento. Quando os abriu de novo, havia algo diferente neles. Você está certa. E eu sinto muito por isso. Marina piscou surpresa. CEOs não pediam desculpas, especialmente não para funcionárias da limpeza. André se sentou no chão ao lado dela. A ação foi tão inesperada que algumas pessoas ao redor olharam com curiosidade. Um homem de terno sentado no chão do metrô, ao lado de uma vendedora ambulante. Quanto tempo você trabalha aqui à noite? Marina hesitou, mas havia algo na voz dele que a fazia querer confiar. Alguns meses, depois do expediente. Você limpa das 6 da manhã às 3 da tarde e vem para cá até que horas? 11, às vezes meia-noite. André fez os cálculos mentalmente. Você está trabalhando 17 horas por dia. 18 contando o trajeto. Marina disse sem autopiedade. Era apenas um fato. Por quê? Mas André já sabia. De alguma forma já sabia. Minha mãe está doente. A voz de Marina falhou. Ela precisa de tratamento contínuo. Os medicamentos são caros. Meu salário... Ela parou, respirou fundo. Não é suficiente. André segurou a peça de crochê com mais força. E a empresa sabe disso? Marina soltou uma risada amarga. Minha supervisora sabe. Ela achou constrangedor. Me deu 2 andares a mais para limpar como punição por manchar a imagem da empresa. André sentiu a raiva subir como lava. Ela fez o quê? É assim que funciona, senhor. Marina olhou para suas próprias mãos. Pessoas como eu não importam. A gente só existe para servir. E quando a gente para de servir direito é descartada. Isso não está certo. Não. Marina encontrou os olhos dele de novo. E dessa vez havia uma força ali, uma dignidade que o cansaço não tinha conseguido apagar. Mas é a realidade. Silêncio. O barulho do metrô ao fundo. Pessoas passando. O mundo continuando enquanto aqueles 2 estranhos que trabalhavam no mesmo prédio finalmente se viam pela primeira vez. André olhou para as peças espalhadas na manta. Flores, corações, mantas, porta-copos, cada uma feita à mão. Cada ponto representando horas de trabalho depois de um dia inteiro limpando. Quanto você precisa por mês? Ele perguntou de repente. Senhor, para os medicamentos da sua mãe. Quanto? Marina hesitou. Dizer o número em voz alta sempre doía. R$ 1.200. André fez o cálculo. Era menos do que ele gastava em almoços corporativos em uma semana. Menos do que o café importado do escritório custava por mês. Uma quantia ridiculamente pequena que estava destruindo a vida dela. Ele se levantou, tirou a carteira. Não! Marina também se levantou rapidamente. Por favor, senhor, eu não quero caridade. Eu trabalho por tudo que tenho. Não é caridade. André a interrompeu gentilmente. Vou comprar suas peças. Senhor? Todas elas. André começou a pegar as peças, colocando no braço. Quanto custa tudo isso? Eu não posso aceitar isso. Mas as lágrimas já estavam caindo. Você pode. André terminou de recolher todas as peças. E vai. Quanto? Marina fez os cálculos com mente embotada pelo choque. 350 reais. André tirou notas da carteira, contou, estendeu para ela. Aqui está 1.000. Mas, senhor, Marina, ele disse o nome dela pela primeira vez. Aceite. Ela pegou o dinheiro com mãos que tremiam tanto que quase derrubou. 1.000 reais. Uma semana inteira de vendas, talvez mais. E então as lágrimas vieram de verdade, impossíveis de segurar. Desculpa, ela sussurrou tentando limpar o rosto. Desculpa, eu não queria. Não peça desculpas. André colocou as peças na sacola que ela tinha trazido. Segunda-feira eu quero você na minha sala. 9 horas em ponto.
O coração de Marina despencou. Eu vou ser demitida? André olhou para ela. Não, você vai ser ouvida pela primeira vez. Ele começou a se afastar, mas parou. Virou-se de volta. E sobre sua supervisora? A voz dele estava baixa, mas havia aço nela. Ela vai descobrir que humilhar funcionários tem consequências. Prepare-se, porque as coisas vão mudar. E vão mudar rápido. André saiu, deixando Marina ali, segurando R$1.000 e sentindo como se o chão tivesse se movido sob seus pés. Seu Antônio se aproximou, olhos arregalados. Quem era aquele? Marina olhou para o dinheiro nas mãos, para o espaço vazio onde suas peças tinham estado, para o lugar onde André tinha se sentado ao lado dela, como se fosse igual. Meu chefe, ela sussurrou. Aquele era meu chefe. E pela primeira vez em meses, Marina Cordeiro sentiu algo que tinha esquecido como era. Esperança. Marina não conseguiu dormir naquela noite de sexta-feira. Ficou deitada na cama estreita, olhando para o teto rachado, tentando entender o que tinha acontecido. O fim de semana passou em uma névoa de nervosismo e esperança. Sábado e domingo se arrastaram como se o tempo tivesse esquecido de andar. Ela ensaiou mentalmente o que diria a André. Preparou a melhor roupa que tinha, tentou se convencer de que aquilo era real. Quando segunda-feira finalmente chegou, Marina acordou às 5 da manhã, 2 horas antes do necessário. O coração batia tão forte que ela podia ouvi-lo. André Tavares tinha se sentado ao lado dela no chão. Tinha comprado todas as suas peças. Tinha olhado para ela como se fosse gente. Ao lado, no quarto minúsculo que servia como sala também, Dona Rosa tossia. Marina se levantou, foi até ela com um copo d'água. Filha, você deveria estar dormindo. Eu sei, mãe. Marina ajudou Dona Rosa a beber. Mas aconteceu algo hoje. Algo estranho. Estranho como? Marina contou. Cada detalhe. O encontro, as palavras, o dinheiro. Quando terminou, Dona Rosa tinha lágrimas nos olhos. Esse homem viu você, filha. Realmente viu. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, mãe. Estou com medo. Dona Rosa segurou a mão da filha com força surpreendente. O que quer que aconteça, você vai com a cabeça erguida. Você não tem nada do que se envergonhar. Você trabalha, você luta, você é digna. Marina abraçou a mãe, permitindo-se chorar, porque pela primeira vez em muito tempo, alguém além de Dona Rosa tinha visto sua dignidade. Naquela manhã de segunda-feira, Marina chegou à TechCor às 8h30. Tinha meia hora antes da reunião com André. Vestiu seu melhor conjunto, uma calça social surrada e uma blusa simples, mas limpa. Não era muito, mas era o que tinha. Júlio a encontrou no vestiário. Marina, você está bem? Parece diferente. Estou nervosa. Marina ajeitou a blusa pela 10ª vez. O CEO quer me ver às 9. Não, o CEO, Júlio arregalou os olhos. Por quê? Ele me encontrou ontem, no metrô. Marina contou rapidamente a história. Júlio ficou boquiaberto. Marina, isso pode mudar tudo. Ou pode piorar tudo. Marina olhou para o relógio. 8h45. Eu preciso ir. Vai dar certo, Júlio disse com convicção. Eu acredito nisso. Marina subiu até o 23º andar pela primeira vez, não para limpar, mas para ser vista. Cada passo era um esforço contra o medo que ameaçava paralisá-la. Camila estava na recepção quando Marina chegou. Ela sorriu gentilmente. Marina Cordeiro? Sim, senhora. O senhor Tavares está esperando. Pode entrar. Marina respirou fundo. Bateu na porta. Entre. Ela abriu a porta e entrou na sala enorme. André estava de pé na frente da janela, olhando para a cidade lá embaixo. Virou-se quando ela entrou. Marina, obrigado por vir. Sente-se, por favor. Marina sentou na ponta da cadeira, as mãos apertadas no colo. André se sentou na cadeira ao lado dela, não atrás da mesa. A escolha foi deliberada. Ele não queria uma barreira entre eles. Primeiro eu preciso me desculpar oficialmente. André começou. Você trabalha aqui há 4 anos. Eu passo por você quase todos os dias.
E eu nunca soube seu nome até ontem. Marina não sabia o que dizer. Isso diz muito sobre o tipo de líder que eu me tornei. E não é o tipo de líder que eu prometi ser. André se recostou, os olhos distantes. Quando eu tinha a sua idade, eu também era invisível. Marina levantou os olhos, surpresa. Eu cresci sem nada, André continuou, a voz carregada de memórias que claramente doíam. Minha mãe trabalhava como empregada doméstica, 3 casas diferentes. Saía antes do sol nascer, voltava depois de escurecer. Eu a via cansada todo dia, mas ela nunca reclamava. Marina escutava, imóvel. Eu lavava carros aos finais de semana, entregava panfletos durante a semana, fazia tudo que aparecia. André olhou para as próprias mãos. E sabe o que eu mais odiava? Não era o trabalho duro, era a invisibilidade. As pessoas olhavam através de mim como se eu fosse vidro. Como o senhor saiu disso? Marina perguntou baixinho. Alguém me viu. André encontrou os olhos dela. Um professor. Ele percebeu que eu tinha talento para matemática. Pagou um curso preparatório. Me incentivou a prestar vestibular. Quando passei, ele conseguiu uma bolsa para mim. A voz de André embargou. Ele faleceu alguns anos atrás, mas antes eu consegui dizer a ele que ele tinha mudado minha vida inteira. E sua mãe, um sorriso triste. Ela viveu para me ver formar, para me ver abrir minha primeira empresa. Morreu alguns dias depois de me ver nomeado CEO aqui. André limpou a garganta. Ela disse que podia partir em paz porque eu tinha conseguido. Silêncio pesado de dor compartilhada. Eu prometi a ela que nunca esqueceria de onde vim, que nunca deixaria as pessoas se tornarem invisíveis para mim. André balançou a cabeça. Mas esqueci. Eu me perdi no meio dos números, das metas, das reuniões. E ontem, quando você me disse que eu nunca tinha te visto, ele parou. Você estava absolutamente certa e aquilo me destruiu. Marina sentiu as lágrimas chegando. Marina, eu quero propor algo, mas antes, preciso saber. O que você quer? Se pudesse mudar sua vida, o que faria? A pergunta a pegou desprevenida. Ninguém nunca tinha perguntado o que ela queria. Eu só quero que minha mãe fique bem. Quero trabalhar sem me matar de cansaço. Quero ser vista como pessoa, não como invisível. E se eu te dissesse que posso ajudar com isso? Marina franziu a testa. Como? André se levantou, foi até a mesa, pegou uma pasta, voltou, entregou para ela. Abra. Com mãos trêmulas, Marina abriu. Dentro havia documentos. Ela começou a ler e o coração quase parou. Contrato de trabalho? Ela leu em voz alta. Coordenadora de bem-estar e talentos? Li o relatório completo da sua supervisora esta manhã, André explicou. Toda a história, a foto, a chantagem, os 2 andares extras. Falei com Beatriz do RH. Isso não vai ficar sem consequências. Senhor, eu não entendo. Vou criar um programa novo na empresa. Chama-se Talentos Invisíveis. André se sentou de novo. A ideia é dar plataforma para funcionários venderem suas habilidades. Crochê, bolos, costura, aulas particulares, o que for. Uma loja no térreo, feiras mensais, plataforma online. Tudo gerenciado pela empresa, mas o lucro vai para os funcionários. Marina mal conseguia respirar. E você vai liderar isso, André continuou, porque você sabe exatamente o que essas pessoas estão sentindo. Você viveu isso. Você é perfeita para a função. Mas eu sou da limpeza. Eu não tenho formação para... Você tem a formação que importa. Você tem empatia. Você tem experiência. E você tem talento. André apontou para a pasta. O salário está descrito ali. É 4 vezes o que você ganha agora, e sua mãe será incluída no plano de saúde da empresa imediatamente. Marina olhou para os números. 4 vezes. Não precisaria vender crochê no metrô. Conseguiria pagar os medicamentos. Conseguiria descansar. As lágrimas vieram incontroláveis. Por quê? Ela conseguiu dizer entre soluços. Por que o senhor está fazendo isso? Porque você me lembrou de quem eu sou.
ou de quem eu deveria ser. André estendeu um lenço. E por que minha mãe estaria envergonhada de mim se eu não fizesse? Marina limpou as lágrimas, olhou para o contrato, depois para André. Eu aceito. André sorriu, um sorriso genuíno que iluminou o rosto dele. Ótimo. Você começa segunda-feira, mas hoje você vai para casa, vai descansar, vai cuidar da sua mãe. Não volte para a limpeza. E Cláudia? O sorriso de André desapareceu, substituído por algo mais sombrio. Deixe Cláudia comigo. Amanhã vamos ter uma reunião geral. Toda a gerência estará presente e alguns assuntos serão resolvidos. Marina se levantou, ainda segurando o contrato como se fosse desaparecer se ela soltasse. Senhor Tavares, eu não sei como agradecer. Não me agradeça. Apenas continue sendo quem você é. Continue vendo as pessoas. André se levantou também. E Marina, chamadas de André está bom. Somos colegas agora. Marina saiu daquela sala flutuando. No corredor, encontrou Júlio esperando ansioso. E então, Marina mostrou o contrato. Júlio leu, os olhos ficando cada vez maiores. Marina, você conseguiu. Nós conseguimos, ela corrigiu. Porque quando todo mundo me tratava como invisível, você sempre me viu, Júlio. Sempre. Os dois se abraçaram ali no corredor, sem se importar com quem passava. Mas em outro andar, Cláudia Vasconcelos recebia um e-mail. Convocação para a reunião geral amanhã, 9 horas. Auditório principal. Presença obrigatória. Ela não sabia ainda, mas sua vida estava prestes a mudar também. Para muito, muito pior. Nos dias seguintes, a notícia se espalhou pela TechCore como fogo em mato seco. Marina, a mulher da limpeza, tinha sido promovida direto para um cargo de coordenação, sob ordens pessoais do CEO. Na terça-feira, no refeitório dos funcionários, as conversas giravam em torno de apenas um assunto, direto para um cargo de coordenação, sob ordens pessoais do CEO. No refeitório dos funcionários, as conversas giravam em torno de apenas um assunto. Ouvi dizer que ela vai ganhar mais que alguns gerentes, comentou uma analista de marketing, a voz carregada de inveja mal disfarçada. Deve ter alguma coisa por trás disso. Outra respondeu com insinuação. Ninguém sai da limpeza para coordenação assim, do nada. Júlio, que estava pegando café, virou-se bruscamente. Vocês não sabem nada sobre ela. Marina trabalha mais em um dia do que vocês em uma semana inteira. As mulheres ficaram em silêncio, constrangidas. Mas os olhares que trocaram diziam tudo. A inveja era real e venenosa. Em outra parte do prédio, Cláudia Vasconcelos estava em pânico. Tinha tentado ligar para André 3 vezes. Todas as 3, Camila tinha dito que ele estava ocupado. Tinha enviado e-mails. Nenhuma resposta. Ela sabia. De alguma forma, sabia que aquela reunião não era sobre métricas ou metas. Era sobre ela e sobre Marina. Cláudia pegou o celular, abriu o grupo de WhatsApp onde tinha compartilhado a foto de Marina. Seus dedos hesitaram sobre o botão de apagar. Mas que diferença faria agora? O estrago estava feito. Ou melhor, estava prestes a ser desfeito. Marina passou aquela segunda-feira em casa, como André tinha ordenado. O resto da semana foi uma mistura de ansiedade e preparação. Terça, quarta, quinta. Os dias se arrastavam enquanto Marina aguardava a reunião geral que André tinha mencionado. Na sexta-feira de manhã, o auditório da TechCore estava lotado, mas não conseguia parar de olhar para o contrato. Lia e relia, como se as palavras pudessem desaparecer. Dona Rosa estava sentada ao lado dela no sofá, uma das mãos segurando a de Marina, a outra segurando o documento. Filha, isso é real, está acontecendo de verdade. Eu sei, mãe, mas tenho medo. Marina olhou para a mãe. E se eu não conseguir? E se eu decepcionar ele? E se descobrirem que eu não sou boa o suficiente? Dona Rosa virou-se completamente para a filha. Marina Cordeiro, olhe para mim. Esperou até Marina encontrar seus olhos. Você passou os últimos meses trabalhando 18 horas por dia. Você me manteve viva quando não tinha como.
Você criou arte com as mãos enquanto o corpo gritava de dor. Você nunca não foi boa o suficiente. As lágrimas escorreram pelo rosto de Marina. Esse homem viu o que eu sempre vi em você. Dona Rosa continuou. Força, dignidade, talento. E segunda-feira você vai entrar naquela empresa e vai mostrar para todo mundo quem você realmente é. Marina abraçou a mãe, permitindo-se finalmente acreditar. Acreditar que merecia aquilo. Acreditar que não era sorte, era justiça. Na sexta-feira de manhã, o auditório da TechCore estava lotado. Todos os gerentes, supervisores e líderes de equipe tinham sido convocados. Cláudia estava na terceira fileira, as mãos suando, o coração batendo descompassado. Beatriz Costa, a diretora de RH, estava no palco ao lado de André. Havia uma seriedade no ar que fazia o estômago de Cláudia revirar. André tomou o microfone. O auditório silenciou instantaneamente. Bom dia a todos. Obrigado por comparecerem. Sua voz ecoou pela sala. Hoje vamos falar sobre algo que deveria ter sido discutido há muito tempo. Cultura empresarial. E mais especificamente, como tratamos as pessoas que fazem esta empresa funcionar. Cláudia sentiu a boca secar. Esta semana, tomei conhecimento de uma situação que me envergonhou profundamente. André continuou. Uma funcionária nossa, que trabalha há 4 anos nesta empresa, estava trabalhando 2 turnos. Um aqui, outro vendendo artesanato no metrô. Por quê? Porque o salário que pagamos não era suficiente para cobrir o tratamento médico da mãe dela. Murmúrios percorreram a sala. Quando alguns funcionários descobriram sobre o segundo trabalho dela, qual foi a reação? André fez uma pausa deliberada. Zombaria, humilhação e punição. Os olhos dele encontraram Cláudia. Ela sentiu como se tivesse sido atingida. Cláudia Vasconcelos, por favor, levante-se. O sangue dela gelou. Lentamente, com pernas trêmulas, ela se levantou. Você é supervisora de facilities há quantos anos? 6 anos, senhor. A voz dela saiu rouca. E nesses 6 anos, quantas vezes você se preocupou genuinamente com o bem-estar das pessoas sob sua supervisão? Cláudia abriu a boca. Fechou. Não havia resposta boa. Vou facilitar, André disse, a voz cortante. Beatriz, pode mostrar os prints, por favor? A tela atrás dele acendeu. E ali, ampliado para todos verem, estava o grupo de WhatsApp, a foto de Marina no metrô e as mensagens. Olhem quem eu encontrei fazendo bico no metrô. A Marina, que situação, hahaha, ela deve estar desesperada mesmo. E então, a mensagem de Cláudia. Isso é constrangedor para a empresa. Vou ter uma conversa séria com ela. O auditório explodiu em murmúrios. Cláudia sentiu todas as cabeças se virarem para ela. O rosto queimava de humilhação. Esta é Marina Cordeiro, André disse. E uma foto de Marina apareceu na tela. Não a do metrô. Uma foto profissional, tirada hoje de manhã. Ela trabalha aqui desde que tinha 25 anos. Sempre pontual, sempre eficiente, sempre respeitosa. E completamente invisível para a maioria de nós. André começou a caminhar pelo palco. Marina não estava fazendo bico por diversão. Ela estava lutando para manter a mãe viva. E quando sua supervisora descobriu, ao invés de oferecer ajuda, ofereceu mais trabalho. 2 andares extras, sem aumento, como punição. O silêncio agora era absoluto. Isso não é liderança, André disse, a voz subindo. Isso é crueldade e não tem lugar nesta empresa. Cláudia sentiu as lágrimas chegando, mas não de tristeza, de raiva, de humilhação. Senhor Tavares, eu posso explicar. Não precisa. André a cortou. Porque não há explicação que justifique tratar outro ser humano como descartável. Beatriz. Beatriz se levantou. Cláudia Vasconcelos, você está demitida por justa causa, efetivo imediatamente, por conduta incompatível com os valores da empresa, assédio moral e abuso de poder. O auditório explodiu. Cláudia ficou paralisada, o mundo desmoronando ao seu redor. Você tem 1 hora para recolher seus pertences e deixar o prédio.
Beatriz continuou. Segurança a acompanhará. Cláudia olhou ao redor, procurando simpatia. Encontrou apenas olhares de julgamento. Alguns até pareciam satisfeitos. Ela saiu cambaleando, escoltada por 2 seguranças, enquanto o auditório assistia em silêncio. Quando a porta se fechou atrás dela, André respirou fundo. Agora vamos falar de mudanças, mudanças reais. Ele acenou e a tela mudou, mostrando o logo do novo programa. Talentos Invisíveis. Este é nosso novo projeto, André explicou. A loja no térreo, as feiras mensais, a plataforma online, a possibilidade de funcionários venderem seus talentos com suporte da empresa. E liderando este projeto está alguém que entende exatamente o que significa trabalhar até a exaustão. Alguém que conhece o valor da dignidade. Marina Cordeiro, nossa nova coordenadora de bem-estar e talentos. A foto de Marina apareceu novamente, mas dessa vez os olhares foram diferentes. Havia curiosidade, respeito e em alguns vergonha por terem participado da zombaria. Marina começa na segunda-feira, André continuou. E eu espero que todos tratem ela com o profissionalismo e respeito que ela sempre mereceu. Porque se descobrir que alguém aqui está perpetuando a mesma cultura de humilhação... Ele deixou a frase no ar, mas a ameaça era clara. Quando a reunião terminou, as pessoas saíram em silêncio. Algumas estavam pensando, outras envergonhadas. E algumas, finalmente entendendo que as pessoas invisíveis ao redor delas eram tão humanas quanto elas próprias. Júlio estava encostado na parede do corredor quando viu Cláudia passar, escoltada, carregando uma caixa com seus pertences. Ela não olhou para ele, não olhou para ninguém. E Júlio não sentiu pena, sentiu justiça. Naquela tarde, André ligou para Marina. Está feito, ele disse simplesmente. Marina, que tinha passado o dia inteiro nervosa, esperando notícias, sentiu o ar sair dos pulmões. Como foi? Ela foi demitida, publicamente, na frente de toda a gerência. André fez uma pausa. Eu sei que você não é vingativa, Marina, mas precisava ser público. Precisava que todos vissem que esse comportamento tem consequências. Eu entendo. E ela entendia. Não era sobre vingança. Era sobre mandar uma mensagem. Como você está se sentindo? Marina olhou ao redor de sua casa pequena. Olhou para a mãe, que dormia tranquila pela primeira vez em semanas. Olhou para o contrato na mesa de centro. Estou com medo, ela admitiu, mas também estou esperançosa e grata, muito grata. Você vai se sair maravilhosamente bem, Marina. Eu acredito nisso. Quando desligaram, Marina se permitiu chorar. Mas dessa vez não eram lágrimas de desespero. Eram lágrimas de alívio, de gratidão, de um novo começo. E pela primeira vez em muito tempo, Marina Cordeiro assistiu ao pôr do sol, sem se preocupar se teria dinheiro para o dia seguinte. Porque finalmente, depois de anos sendo invisível, alguém tinha visto ela, e isso tinha mudado tudo. Mas enquanto Marina celebrava sua nova chance, ela não imaginava que segunda-feira traria um desafio completamente diferente. Porque uma coisa era ser reconhecida, outra era provar que merecia aquele reconhecimento. E havia pessoas na TechCore esperando, algumas com esperança, outras com dúvida, para ver se a mulher invisível conseguiria de fato liderar. Marina acordou na segunda-feira com o estômago embrulhado. Não era mais funcionária da limpeza, era coordenadora, tinha um escritório, um cargo, responsabilidades que iam além de deixar o chão brilhando. Vestiu o conjunto novo que tinha comprado com o primeiro adiantamento do salário, nada extravagante, mas digno. Olhou-se no espelho e quase não se reconheceu. Havia algo diferente em seus olhos. Não era apenas o descanso, era esperança. Você está linda, filha, Dona Rosa disse da porta sorrindo. Ela estava melhor. Os novos medicamentos já faziam efeito. Estou com medo, mãe. Medo é normal, mas você não está sozinha. Dona Rosa abraçou a filha. Agora vá,
e mostre para eles quem você realmente é. Marina chegou à TechCore às 8h30. Seu novo escritório ficava no 18º andar. Pequeno, mas com janela. Ela parou na porta, olhando a placa. Marina Cordeiro, coordenadora de bem-estar e talentos. Bonito, não é? Marina se virou. Camila estava ali, segurando 2 xícaras de café. Pensei que você pudesse precisar disso no primeiro dia. Camila estendeu uma xícara. Bem-vinda à equipe de gestão, Marina. Obrigada. Marina aceitou o café, os olhos marejando. Você não precisava? Precisava sim. Camila sorriu. Porque eu vi o que você passou. E admiro sua força. Se precisar de qualquer coisa, é só chamar. Marina entrou no escritório. Havia uma caixa na mesa. Dentro, organizadas com cuidado, estavam todas as peças de crochê que André tinha comprado dela. Um bilhete em cima. Para a primeira exposição da loja. Com admiração, André. Marina segurou um coração de crochê, aquele mesmo que tinha oferecido para André no metrô, e deixou as lágrimas caírem. Não de tristeza, de gratidão. Às 9 em ponto, André bateu na porta. Pronta para o grande dia? Marina limpou o rosto rapidamente. Acho que sim. Não precisa ter certeza, só precisa tentar. André entrou, olhou ao redor. O espaço é seu agora, e hoje vamos inaugurar a loja no térreo. Suas peças serão as primeiras expostas. André, eu não sei se estou preparada para... Ninguém nunca está preparado, Marina. A gente só aprende fazendo. Ele se virou para sair, mas parou. Ah, e tem alguém esperando para falar com você. Um funcionário pediu reunião urgente. Marina franziu a testa. Quem? Júlio. 5 minutos depois, Júlio entrava no escritório. Ele parecia nervoso, segurando o boné nas mãos. Marina, desculpa incomodar no seu primeiro dia, mas eu preciso de ajuda. Marina apontou para a cadeira. Senta, me conta. Júlio respirou fundo. Minha esposa faz os melhores temperos caseiros da região. Pimenta, chimichurri, sal temperado. Mas a gente nunca conseguiu vender direito. Ela fica em casa com as crianças, não pode trabalhar fora. Ele olhou para as próprias mãos. Com o seu programa novo, será que ela poderia vender aqui? Marina sentiu algo se acender dentro dela. Aquilo. Era exatamente aquilo que o programa deveria fazer. Claro que pode. Marina pegou papel e caneta. Me dá o contato dela. Vou precisar de amostras, fotos dos produtos e vamos montar tudo juntos. Júlio levantou os olhos incrédulo. Sério? Sério, Júlio. E mais. Se os temperos forem bons como você diz, a gente pode fazer parceria com o refeitório da empresa. Imagina os funcionários comprando para levar para casa? Júlio se levantou emocionado. Marina, você não sabe o que isso significa. A gente está com contas atrasadas, os remédios das crianças. Eu sei exatamente o que significa. Marina também se levantou. Porque eu já estive aí e agora posso ajudar. É para isso que eu estou aqui. Quando Júlio saiu, Marina se permitiu um sorriso. Aquilo era certo, aquilo fazia sentido. Ao meio-dia, a loja foi inaugurada no térreo. Uma vitrine discreta, mas elegante, com o nome Talentos Invisíveis, em letras douradas. As peças de Marina estavam expostas em destaque. Corações, flores, mantas, cada uma com uma etiqueta. Marina Cordeiro, crochê artesanal. Funcionários passavam, paravam, olhavam. Alguns com curiosidade genuína, outros com ceticismo. E alguns os mesmos que tinham fofocado no refeitório com vergonha. Uma das analistas de marketing, que tinha comentado maldosamente na semana anterior, se aproximou de Marina, que estava organizando a vitrine. Marina? A voz era baixa, quase envergonhada. Marina se virou. Oi, eu queria pedir desculpas. A mulher não conseguia olhar nos olhos dela. Pelo que eu disse, no refeitório, foi cruel e injusto. Eu não sabia da sua história, mas isso não é desculpa. Marina estudou o rosto dela. Viu arrependimento genuíno. Como é seu nome? Fernanda. Fernanda,
Todo mundo comete erros. O que importa é o que a gente faz depois. Marina estendeu a mão. Recomeçar? Fernanda apertou a mão dela, os olhos marejados. Obrigada, de verdade. Enquanto Fernanda se afastava, Marina sentiu uma mão no seu ombro. Era André. Você acabou de ensinar a ela algo que muitos líderes levam anos para aprender. Empatia. Eu só fiz o que alguém fez comigo. Marina olhou para ele. Me deu uma segunda chance. Não, Marina, eu só dei o espaço. A mudança, essa é toda sua. No final do dia, a loja tinha vendido 8 peças de Marina. Não era muito, mas era um começo. E Júlio já tinha trazido amostras dos temperos da esposa que Marina tinha adorado. Marina estava trancando a vitrine quando Beatriz, a diretora de RH, apareceu. Marina, tem uma proposta. Que tal fazermos uma feira mensal aqui no térreo? Primeira sexta-feira de cada mês, aberta para todos os funcionários venderem. Isso seria perfeito. Marina mal conseguia conter a empolgação. Podemos divulgar internamente, criar formulários de inscrição? Exatamente. Beatriz sorriu. E você coordena tudo. Acha que consegue? Marina pensou em tudo que tinha passado. As noites no metrô, o cansaço, a humilhação. E pensou em Júlio, na esposa dele, em todos os outros que estavam lutando em silêncio. Eu não só consigo, Marina disse, a voz firme. Eu preciso fazer isso. Quando saiu da TechCore naquela noite, Marina fez algo que não fazia há meses. Passou na frente da estação central do metrô. Desceu. Procurou com os olhos. Seu Antônio estava no posto dele fazendo a ronda. Seu Antônio! Ele se virou, os olhos se arregalando ao reconhecê-la. Marina, menina, você está diferente. Estou, Marina sorriu. E vim agradecer por todas as vezes que o senhor me protegeu. Por me tratar com dignidade quando eu era invisível para todo mundo. Seu Antônio limpou os olhos discretamente. Você nunca foi invisível, menina. Você sempre brilhou. Só precisava que alguém acendesse a luz certa. Marina abraçou o velho segurança. E sentiu que um ciclo tinha se fechado, porque ela não precisava mais daquele metrô. Mas nunca esqueceria o que ele tinha significado. Cada venda. Cada luta, cada noite de esperança. Naquela noite em casa, enquanto jantava com Dona Rosa, Marina olhou para a mãe e disse: Mãe, eu acho que finalmente descobri para que eu nasci. Não foi para limpar chão ou vender crochê. Foi para ver as pessoas, realmente ver. Como alguém me viu. Dona Rosa segurou a mão da filha. E você vai iluminar o caminho para tantos outros, filha. Isso é um presente raro. Marina sorriu. Porque pela primeira vez em muitos anos, ela não estava apenas sobrevivendo, estava vivendo e ajudando outros a viverem também. E isso mudava tudo. 3 meses se passaram desde aquela segunda-feira que mudou tudo. Marina chegou à TechCore em uma manhã ensolarada, carregando uma caixa de novos produtos. A primeira feira mensal tinha sido um sucesso tão grande que agora acontecia toda semana. Júlio e sua esposa já conseguiam pagar todas as contas. Uma funcionária do financeiro vendia bolos que eram disputados. Um analista de TI oferecia aulas de programação para crianças aos sábados. A loja Talentos Invisíveis tinha se tornado o coração da empresa. Marina parou na entrada do térreo, observando a movimentação. Havia filas, pessoas comprando, conversando, rindo. E no centro de tudo, uma placa com uma frase que André tinha escolhido pessoalmente. Todos têm talento, alguns só precisam de alguém que enxergue. Impressionante, não é? Marina se virou. André estava ao lado dela também observando. Quando você me propôs isso, eu acreditei que funcionaria. André continuou. Mas não imaginei que seria tão transformador. Você criou uma comunidade, Marina. Nós criamos, ela corrigiu. Você me deu a chance, eu só aproveitei. Não, Marina. André olhou para ela. Eu dei o espaço, mas a luz, essa sempre foi sua. Naquele momento, Beatriz se aproximou com um tablet na mão, sorrindo. Marina, preciso te mostrar algo.
Na tela havia um e-mail de um jornal importante. Queriam fazer uma matéria sobre o programa Talentos Invisíveis. Chamavam de Iniciativa Revolucionária de Inclusão Social Corporativa. Eles querem entrevistar você, Beatriz disse, a coordenadora que saiu da limpeza para mudar a cultura da empresa. Marina sentiu o peito apertar. Eu não sei se estou pronta para... Você está, André interrompeu gentilmente. E sabe por quê? Porque sua história não é sobre vergonha, é sobre dignidade. E o mundo precisa ouvir isso. Marina respirou fundo e aceitou. Naquela tarde, enquanto preparava a próxima feira, uma mulher jovem se aproximou timidamente. Marina não a reconheceu. Com licença, você é a Marina Cordeiro? Sou sim. Posso ajudar? A mulher hesitou. Meu nome é Luana. Eu trabalho no call center do subsolo. Ninguém aqui em cima sabe que a gente existe. Os olhos dela encheram de lágrimas. Eu também tenho um talento. Faço bijuterias, mas sempre achei que não era digno o suficiente, que eu não era digna o suficiente. Marina segurou as mãos dela e naquele momento viu a si mesma alguns meses atrás, invisível, cansada, mas cheia de talento esperando ser reconhecido. Luana, me escuta bem. Marina olhou nos olhos dela. Dignidade não vem de cargo ou salário, vem de quem você é. Do seu trabalho, da sua luta, do seu talento. E eu quero ver essas bijuterias, todas elas. Luana desabou em lágrimas e Marina abraçou aquela desconhecida como se fossem irmãs. Porque eram irmãs na invisibilidade, irmãs na luta e agora irmãs na esperança. No final do expediente, Marina subiu ao 23º andar. Bateu na porta de André. Entre! Marina entrou, mas não sentou. Ficou de pé, olhando pela janela panorâmica. A mesma janela que tinha olhado meses atrás, quando ainda limpava aquele escritório. Você se lembra do dia em que eu olhei por essa janela e pensei que nunca faria parte desse mundo? Marina disse baixinho. Lembro. Eu estava errada. Marina se virou para ele. Eu sempre fiz parte. Eu só não conseguia ver. André se levantou. Foi até ela. E agora? Agora eu vejo tudo. Marina sorriu, lágrimas escorrendo. Vejo cada pessoa que passa por aquela porta. Vejo seus talentos escondidos. Vejo suas lutas silenciosas. E vejo como uma única chance pode mudar uma vida inteira. Você mudou esta empresa, Marina. Mudou as pessoas. Mudou a mim. Não, André. Você me mudou primeiro e eu apenas passei adiante. Eles ficaram ali em silêncio, olhando a cidade lá embaixo. Milhões de pessoas, milhões de histórias, milhões de Marinas esperando para serem vistas. Naquela noite, Marina voltou para casa e encontrou Dona Rosa na sala, sem aparelhos, sem cansaço no rosto, costurando tranquila. Mãe! Marina parou na porta, emocionada. Você está bem? Estou ótima, filha. Dona Rosa sorriu. O tratamento funcionou. Os médicos disseram que estou em remissão. Marina caiu de joelhos ao lado da mãe, abraçando-a com força. Todas as noites no metrô, todo o cansaço, toda a luta, tinha valido a pena. Eu te disse que ia conseguir, mãe. Eu prometi. Você conseguiu, minha filha. Você não só me salvou, você salvou a si mesma. Dias depois, a matéria saiu. Primeira página do jornal. Foto de Marina na loja, rodeada de funcionários sorridentes, produtos coloridos enchendo a vitrine. A manchete dizia: da invisibilidade à liderança, a mulher que ensinou uma empresa a enxergar. O artigo viralizou. Outros CEOs ligaram querendo implementar programas similares. Universidades convidaram Marina para palestras, mas ela não esqueceu de onde veio. Todo mês, Marina visitava seu Antônio no metrô. Levava um café, conversavam, e ela sempre agradecia. E uma vez por semana, Marina descia ao subsolo da TechCore, onde trabalhavam os funcionários que ninguém via. O pessoal da manutenção, do call center, da portaria, e ela os via, cada um deles, porque Marina Cordeiro tinha aprendido a lição mais importante da vida.
Não existe gente invisível, só existe gente que ainda não foi vista. E bastava alguém olhar, realmente olhar, para mudar tudo. Alguns meses depois, em uma tarde qualquer, Marina e André estavam na loja olhando a movimentação quando uma criança soltou a mão da mãe e correu até a vitrine. "Mãe, olha, a tia fez isso?" A menina apontava para um crochê colorido. A mãe, uma funcionária da limpeza, sorriu envergonhada. "Fiz sim, filha." A menina olhou para a mãe com orgulho. "Você é uma artista." Marina e André trocaram olhares. E naquele momento entenderam que tinham feito mais do que criar um programa. Tinham mudado gerações, porque aquela criança nunca veria a mãe como invisível. E quando crescesse, nunca veria ninguém assim. Marina olhou ao redor, para as pessoas comprando, para os talentos florescendo, para a luz que tinham acendido juntos, e sorriu, porque ela tinha sido vista. E agora passava a vida inteira vendo os outros. E essa era a luz que nunca apagaria. Porque dignidade não é conquistada, é reconhecida. E quando você enxerga o valor de alguém que o mundo decidiu ignorar, você não muda só uma vida, você muda o mundo. Uma pessoa de cada vez, uma luz de cada vez, até que ninguém mais precise viver na escuridão da invisibilidade. Ehkä tulee käymään joku päivä. Mun synttärit oli siis viikonloppuun, mä en saa tuota otsikkoa vaihdettua. Niin mun äiti tulee ehkä käymään joku päivä. Voi Dino Raukka ollut tänään hammaslääkärissä. Poistettu 4 hammasta. Mulle pupunen. Miettikää sen vuosi sitten käyty sen kanssa poistaa hampaita ja taas. Se oli sanonut se eläinlääkäri, että se on niin vanha jo, että ne menee nopea. Aha, ei sit onne joo. Sori, mä en saa sitä otsikkoa vaihdettua. Sitten torstaina on se ripsihuolto. Äiti sanoi, että se voisi tulla käymään joku päivä. Sitten lauantaina on Emman synttärit. Mä oon kutsunut Isbe ja Niina tähän mun luokse. Et katsotaan, että juodaan vähän viiniä ja käytäs siellä. Mut mä en haluis juoda tiettekö silleen, että mä lähden niinku dokaa tai mä oon niinku aamuun asti missään. Mulla tuli eilen Hinsmäis, jonka profiili lukee, että mun ikäinen naama näyttää siis 15 vuotta vanhemman. Joo, toi on kyllä. Siis sä et voi oikeasti ikinä tietää ihmisestä. Ja musta on välillä järkyttävää. Tosi monet ulkomaalaistaustaiset esimerkiksi näyttää mun mielestä paljon vanhemmilta. Koska musta tuntuu, että suomalaiset on tosi nuoren näköisiä. Tai voi olla myös muitakin maalaisia, mutta nyt mä puhun vaan siitä, mitä mä oon niinku huomannut. Mut sit saattaa tulla joku ulkomaalaistaustainen, tosi tummapiirteinen tai näin. Ja se on silleen, että se on vaikka niinku 31 ja se näyttää 45-vuotiaalta ja sä oot silleen... Hetkunen. Mä en laita Modexori ketään, ketä mä en tiedä. Deittailen Suomessa myös suomalaisia. Mulla ei oo siis mitään semmoista, että sun pitää olla ulkomaalainen tai sun pitää olla tietyn ikäinen tai mulla ei oo siis mitään semmoista, että pitää olla jotain. Ei. Ihan täysin riippuu. Mä vaan oon huomannut silleen, että no jotenkin musta tuntuu helpommalta deittailla ulkomaalaisia. Okei, myös sen takia, että mä voin puhua sit tänne niistä paljon vapaammin. Mut jotenkin, en mä tiedä onks mulla tullut tässä kauheasti semmosia suomalaisia, ketä mua niinku kiinnostais. Et totta kai jos tulee joku suomalainen, niin mulla ei oo mitään semmoista, että mä en voi nyt deittailla sua, koska sä oot suomalainen. Ei todellakaan.
Mut joo, en tiedä. Nyt musta tuntuu, mä en jaksa niinku... En mä tiedä. Mä en tiedä oikein mikä olo mulla tällä hetkellä on. Tietysti mä oon 2 päivää ollut ihan jotenkin paskana. Siis ihan silleen niinku... Tietysti koko elämä masentaa kaikki. Musta tuntuu, että sit mä oon niinku 2 päivää vaan silleen... Mulla on myllännyt tietysti kaikki asiat mun päässä vaan silleen. Mä vaan mietin koko ajan, että mitä mä teen tämän kanssa, mites tää. Mun pitää saada nyt asioita jotenkin eteenpäin ja kukaan ei sitä voi tehdä mun puolesta. Mun täytyy se tehdä. Mut sit en mä tiedä jotenkin, mä en tiedä onko mulla tullut jotkut sellaiset darra-ahdistukset tai semmoset, mitä mulle ei ole siis aikaisemmin tullut. Niin musta tuntuu, että nyt mulla on jotenkin ollut tosi pahat niin nää pari päivää. Niin. En tiedä. On kaikki vaan niinku myllää päässä. Mä oon ollut silleen, että vittu, mä en tiedä mitä mä teen niinku mun elämälläni. Kyllä se tästä varmaan menee ohi, mutta mä en jotenkin ihan tykkää tästä olosta, mikä tässä on ollut. Joo, niin mä veikkaan kanssa, että tää on darra-ahdistusta. Enkkupojan kanssa ollaan juteltu kyllä niinku päivittäin vieläkin. Se sanoi, että sillä on hirveä kiire ja tarttis taas samanlaisen reissun kuin hänellä oli viimeksi. Että hän sanoi, että hänellä oli niin kiva jotenkin relaxing niinku reissu tänne. Ja se sanoi, että kaipais nyt jo uutta tommosta. Että sanoi, että munkaan oli niin kivaa ja sit se just laittoi tossa 1 päivä mulle viestiä, että vituttaa ihan sikana tää meidän välimatka. Et koska meillä on niin hyvä kemia ja meillä on niin, että on jotenkin tuntuu haasteelliselta tää koko keissi siis silleen, että meidän pakko niinku aina, toisen on pakko aina ottaa jotain lomaa ja lähteä sinne toiseen maahan, missä toisella ei ole mitään muuta kuin se toinen. Mäkin sanoin sitä, että se olisi ihana deittailla, tietysti silleen, että me voitais nähdä aina välillä. Tietysti silloin tällöin vaikka pari kertaa viikossa tehdä jotain yhdessä, niin se olisi ihan eri, mutta on ärsyttävää, että se olisi niinku lentää toiseen maahan ja sit sä lennät sinne, niin sit sä oot siellä toisen armoilla vaan. Kun ei sulla oo silleen niinku elämää siellä. Tai semmoista, tiedättekö? Mut joo. Et kyllä se niinku tossa vähän sanoo, että käytännössä meissäkin voisi olla niin sanotusti chanssi, jos me asuttais vaan lähekkäimmin. Että sit se laittoi tos... Me ei puhuttu parien päivää, kun se lähti. Ja sitten mä laitoin sille jotain ääniviestiä, niin sit se laittoi vaan, että kauhea ikävä tuli, kun se kuuli mun ääneen, että ihana kuulla mun ääniä. Nyt mä kuolen. Hyvästi. Mut joo. Onhan se harmillista. Ja sitten miten se ottelija Afrikan reissu? Mä itse asiassa just tässä liven alussa sanoin siitä, että mä puhuin sen kai itse asiassa tänään. Kun sillä piti olla se matsi huhtikuun 10. päivä. Mut kun silloin se nenä murtunut, niin se ei saa otella vielä nyt siinä. Eli siihen on tullut nytten ratkaisu. Eli hän ei saa otella vielä. Mutta hänellä on tullut uusi ottelu, mikä on sitten Nigeriassa kesäkuussa. Ja sit kun mä laitoin silleen, että et sä et meinaa nyt otella siellä Etelä-Afrikassa, niin sit se laittoi vaan, että ei, että eiks mulle Nigeria kelpaa. Sit mä olin silleen, käy, että en mä tiennyt, että onks mun kutsuvoimas sinne. Sit se oli vaan, että on sun kutsuvoimas sinne, mutta siihen on nyt 2 kuukautta aikaa. Mut kyllä mä haluaisin lähteä siellä käymään sitten. Niin se siirtyi nyt kesäkuun niin sanotusti puoleen väliin.
Thank